Olá, meus queridos do quinto ano. Hoje, no capítulo 2 na História, nós vamos para Debates do Nosso Tempo, página 113. Coloquem aí, 113. Muito bem. Hoje, nós vamos ter uma aula mais de texto. Então, a gente vai ter que ler bastante, porque são textos propostos sobre esses debates que estão no nosso dia a dia. Aqui na página 113, o nosso parágrafo diz o seguinte: no Brasil de hoje, temos muitos desafios a superar: desmatamento florestal, a poluição do ar e as consequências para as crianças são alguns deles. Nós temos até 3 fotos, olha só. Vendo aqui, desmatamento, queimada, poluição, criancinha aqui, né, fazendo a nebulização com aerosol. Muito bem. Mas, o que nós vamos ver sobre os desafios são os desafios referente à educação de jovens e adultos. Crianças e jovens. Então, nós vamos ver um debate que houve entre estudiosos. O primeiro deles é o uso do internetês, que a gente já viu o que era. São as linguagens próprias desenvolvidas pelas pessoas dentro da internet. Eu costumo dizer que antigamente as pessoas sabiam escrever corretamente. Elas procuravam escrever as palavras corretamente. Hoje em dia as pessoas estão desaprendendo a escrever. É tanto que nas minhas tarefas eu não gosto que os alunos botem VC. Eu quero que bote você. Por quê? Porque você vai se viciando a escrever errado. E é o que está acontecendo na internet. Então, vamos ler aqui o parágrafo. Os jovens desenvolveram e usam uma linguagem própria, o internetês. As pessoas têm diferentes modos de pensar sobre o assunto. Vamos apresentar 2 visões. Nós temos a fonte 1, na página 114, e a fonte 2, na página 115. Então, eu vou ler a fonte 1. Então, nossa aula de hoje é mais sobre os textos que vão ser debatidos. Fonte 1. Leia o que o professor Rodrigo Maia disse sobre o assunto. Então, vamos ver o que ele disse. Por acaso, essa forma de comunicação é ruim para a língua portuguesa? Assim como aprendemos a usar uma roupa social em um casamento, da mesma forma, aprendemos a usar uma roupa íntima numa praia. Por exemplo, ninguém vai à praia tomar sol de terno e gravata, assim como ninguém vai de sunga ou biquíni a um casamento formal. Portanto, os profissionais da educação têm a missão de mostrar a cada aluno, a cada internauta, que precisamos saber o momento certo para usar cada forma linguística, assim como aprendemos a usar cada tipo de roupa em determinadas situações. Exatamente, é o que eu costumo dizer aos meus alunos. Nós não podemos nos comportar da maneira que quisermos em todos os locais. Existem comportamentos, roupas para você usar em cada local. E assim vai para a linguagem escrita. Nós não podemos escrever uma mensagem numa prova de redação. Você está fazendo uma prova de redação, você vai usar palavras abreviadas, palavras de qualquer jeito. Não pode, você vai ter que usar uma linguagem mais formal. Assim como se você estiver utilizando o WhatsApp, por exemplo, né, que é o aplicativo de mensagens, você não vai precisar escrever tudo formalmente. Aí sim, você já pode utilizar suas palavrinhas abreviadas, pode usar os ícones, pode usar os emojis, e enfim, você vai poder utilizar essa linguagem mais informal. Então, são diferentes tipos de linguagem. Agora, na 115, nós vamos ver a visão de uma professora chamada Wilma Ramos, ou Vilma, né? Depende de como é que ela é chamada lá no lugar como é que é chamado o nome dela, desculpa. Aí tem uma meninazinha, bem aqui, olha só, que bonitinha. Ela está segurando um celular e ela está passando. Amiga, eu também estou com saudades, precisamos nos ver. Então, vamos ver o que foi que a professora, a Vilma, ela escreveu. Com a popularização da internet, surgiu também uma variação da língua portuguesa que foge das normas cultas, o internetês. O que é a norma culta da língua portuguesa? É o uso correto da gramática e da ortografia. Segundo Vilma Ramos, professora de português e escritora, essa linguagem prejudica o rendimento escolar e pode resultar em prejuízos profissionais. Os jovens criaram uma linguagem paralela que mata o padrão da língua portuguesa, com abreviaturas que nunca existiram. Parece que não há limites para tantos erros de ortografia e concordância. Então aí já entra aquela parte do que eu disse, né? Você tem que saber, você que é um jovem, tem que saber utilizar a linguagem na hora certa. Ninguém pode utilizar na hora que quiser, é como eu falei.
devido ao vício de se escrever errado na internet, estão levando esse vício para dentro da sala de aula e assim escrevendo as suas produções de redação, escrevendo as suas tarefas de gramática e ortografia do jeito que quer. E não pode ser assim. Tem que se ter essa diferença bem grande, que você está utilizando uma linguagem formal em um determinado ambiente, no caso escolar, e para a sua vida, e a linguagem do internetês você usa para uma brincadeira. Né? Não, você não vai utilizar isso para sempre. Mas tem que ter muito cuidado, porque justamente essas abreviações que não existem na língua portuguesa está fazendo com que os alunos deixem de escrever corretamente, desaprendam a escrever do jeito correto que lhe foi ensinado, certo? Isso é uma dica. Na página 116, vamos falar sobre o uso de maquiagem infantil. Também temos duas propostas. Temos a proposta 1 e a proposta 2. Por isso que hoje a aula é de texto, é uma aula em que você vai ver duas opiniões sobre cada assunto. Então, os textos a seguir tratam da maquiagem infantil. Fonte 1. Seja por uma necessidade real, gosto pessoal ou pelo acesso facilitado, o fato é que cada vez mais crianças e adolescentes têm usado produtos de beleza, cosméticos e até maquiagens. Uma dessas crianças que adoram cosméticos, seja infantil ou aquela que fica guardado no necessaire de sua mãe, é Stephanie, de 8 anos. Aqui tem a fotozinha dela. Hoje, a mãe diz que a criança adora hidratante, rímel, batom e outros produtos. A mãe afirma que a filha nunca teve nenhuma alergia e que não vê problemas no fato de ela gostar de usar cosméticos. Isto é algo dela. Eu levanto da cama e já passo protetor solar, lápis e sombra. Além disso, acredito que tudo é uma brincadeira. Então, a mãe dessa criança defende que tudo bem, ela não vê problema que a filha dela use. Até porque a criança, ela imita o que o adulto faz. Se ela está vendo a mãe dela fazer isso todos os dias, levantar, passar o hidratante que todos temos que passar, ela vai usar um batom, ela vai usar uma sombra, a filha tende a imitar. Então, ela não vê problemas porque a filha dela não tem alergias. Mas vamos ver essa outra. Fonte 2 de informação. Catarina, minha pequena, já manifestou interesse pelo mundo dos cosméticos. É claro que ela já pediu diversas vezes para mexer no meu necessaire e pintar o rostinho. Mas, até agora, minha resposta tem sido um categórico não. Enfim, por que não deixar que minha filha use um pouquinho de batom apenas para brincar? Em primeiro lugar, porque acredito que o uso de produtos como este para uma pele infantil é extremamente sensível, não leva nada de bom. Mas, do que isso, por que não incentivar uma crença na real beleza, aquela que vem de dentro? Então, aqui está a filhinha dela, né, a meninazinha de 8 anos. Então, ela diz que não aceita. Ela prefere que a criança não use a maquiagem. E vocês, o que é que acham? Será que a mãe da primeira está certa? Ou a mãe da segunda está certa? Então, isso aí vai de cada família, certo? Minha mãe, quando eu era criança, ela não deixava eu usar por conta que ela dizia que estava tirando a época de eu ser criança. Mas se eu tivesse uma filhinha hoje, eu provavelmente deixaria sim ela usar uma maquiagem de criança, não muito, né? Porque a gente não pode ultrapassar as etapas, tudo tem seu tempo correto. Aí vocês vão fazer, através desses dois debates, vão fazer a interpretação aqui na página 117, ok? Na 118, nós já temos o uso do celular em sala de aula. Nossa Senhora, agora sim veio a problemática toda, né? O uso do celular na sala de aula. Pois é, há uma divergência muito grande de opiniões sobre esse assunto. Depois eu vou dar a minha. Então, vamos ler os textos. Então, os textos a seguir podem estimular o debate sobre o uso do celular ou tablet em sala de aula. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós íamos conversar sobre esse assunto. Nós íamos ver, escutar as opiniões diferentes dos colegas. Vocês iam escutar a minha. Vamos para a fonte 1. Atualmente, o professor já sente a dificuldade de aplicar em sala de aula somente os métodos tradicionais de ensino. Portanto, é preciso avançar. O uso desse dispositivo móvel é um auxiliar pedagógico, pois pode contribuir para o aumento da participação dos estudantes em sala de aula. Existem várias formas de se utilizar um celular em sala de aula.
um modelo mais simples ou mais moderno. Os mais modernos possuem um tradutor de línguas, um gravador de voz, câmera para fotos e filmagens e acesso à internet. Como exemplo, a calculadora do aparelho pode ser muito bem ter farta utilização nas aulas de matemática, como uma forma rápida e simples para a conferência de resultados. O aplicativo tradutor pode ser auxiliar nas aulas de língua estrangeira, no caso, espanhol e inglês. A câmera do aparelho pode ser utilizada para registrar qualquer espécie de cena, seja através de fotos ou de filmagens. O telefone pode servir para gravar a aula do professor, podendo ser ouvida novamente em horários de estudo. Aqui, a Daniele Mari de Souza Alves Rodrigues, ela foi que propôs esse texto, que está lá o uso do celular como ferramenta pedagógica. Se vocês pegarem aqui o endereço eletrônico, que está embaixo aqui na legenda, vocês podem acessar e ver toda a opinião dela. Isso aqui foi tirado só um trecho. Muito bem, ela diz que o celular, ele pode sim ser um grande aliado na vida escolar, porque ele pode auxiliar nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de inglês e espanhol com tradutor, nas aulas de matemática para conferir uma continha, um problema. Não que você vá utilizar isso todo o tempo na matemática. Você vai, não vou mais estudar a tabuada, não vou aprender as fórmulas porque o meu professor deixa eu levar o celular com a calculadora, eu vou fazer sozinha, aí eu não aprendo mais nada. Não é assim. É para você verificar o que você fez de correto. Só que aí está um problema, nem todo mundo iria ter essa consciência. Então, esse texto aqui, ele sim aprova que seja utilizado o celular em sala de aula. Agora vamos na 119 ver uma outra opinião. Agora é de um professor. Vamos ler. Imagine a cena. Professor se esforça para dar uma aula interessante. Os alunos tentam prestar atenção até que o celular de um deles toca pela chegada de uma mensagem do WhatsApp. A concentração já era e a paciência do professor também. Agora imagine essa interrupção acontecendo ao mesmo tempo entre os alunos. Que qualidade terá esse aprendizado? Ao perceber que a utilização do celular mais atrapalhava que ajudava, algumas escolas precisaram proibir o aparelho durante as aulas. Em caso de desobediência, o celular é recolhido junto à direção e só entregue após conversa com os pais. Aqui, esse professor diz que sim, o aparelho poderia ser utilizado, mas que, de repente, bastaria um celular tocar com uma mensagem que tiraria a atenção de toda a sala. E é verdade. Eu tenho exemplos disso na sala. Às vezes tem um aluno que está com o celular guardado na mochila, mas ele toca. Não era para tocar, porque o pai e a mãe sabem que o filho está na escola, está bem. Se ele precisar dar um recado de emergência, liga para a escola e não era para ligar para o celular da criança, porque aí vai estar tirando o foco da atenção dele. E você imagina o professor tendo que controlar uma sala inteira de, às vezes, de mais de 30 crianças e, de repente, por causa de uma mensagem, perdeu todo esse trabalho. Aí vai ter que começar tudo de novo. Então, já se foi visto nas escolas que os estudantes eles não têm maturidade para estar com o celular ligado, para justamente utilizar só referente à matéria que ele está estudando. Isso não vai acontecer, porque ele vai, com certeza, vai estar com um joguinho, vai estar conversando com um coleguinha de outra sala, ou do seu bairro mesmo, né, da sua rua, do seu bloco, com os pais, enfim. Ainda não se tem uma maturidade para se utilizar. Eu, nas minhas aulas, eu não gosto que o aluno fique com o celular ligado, porque eu já tive, sim, problemas. Eu estar dando uma aula e quando o coleguinha, o outro vem entregar, tia, fulaninho, coleguinha está ali brincando com o joguinho, está com o celular ligado. A criança fica de cabeça baixa, com o celular dentro da mochila, brincando ali, tempos, e não presta atenção na aula. Aí a gente, infelizmente, tem que chamar atenção, porque, por lei, ainda é proibido o uso de celular na sala, certo? Interessante, né? Mas aí você vai ler de novo o texto com muita atenção e vai responder, dando a sua opinião sobre o texto 1 e o texto 2. Então, aqui, nossa aula hoje foi muito sobre isso. Você prestar atenção nas opiniões,
né, positivas e negativas dos textos. Vocês também vão fazer a página 120, tem quadrinhos, 121 tem quadrinhos, na 122 e a 123 tem uma poesia bem bonitinha para vocês lerem sobre o Menino Cadeirantinho, onde vocês vão ler, ela é toda rimadinha, bonitinha, e vão resolver aqui embaixo, ok? Então, a nossa aula de hoje foi isso, sobre os textos, ok? Textos que informam, mas que também fazem gerar opiniões positivas ou negativas. Um grande beijo e até a próxima aula.